Você terá de armazenar suprimentos. Evening, my precious friends. Os grandes encontros de ministros, cheios de fascinação, fingimento e encenação. O sentimento de fascinação significa sentir atração irresistível por algo ou alguém. Causar sedução para conquistar a submissão de alguém. Encantamento, feitiço, sedução, para obter o domínio, ou subjugação de outras pessoas, querendo obter benefícios destas. Aqui, não há muito tempo atrás, eu vi um anúncio afixado de que uma certa campanha ia chegar na cidade e a palavra do homem, o nome do homem em letras bem grandes ia de lado a lado dessa maneira e na parte de baixo, em um cantinho, dizia Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Bem embaixo no canto. Está vendo? Eles tiraram toda a santidade de Cristo e a colocaram em algum homem, ou alguma igreja, ou alguma organização. Irmão, eu lhe digo, você pode passar impune com fascinação, palhaçada de Hollywood, assim, e é pela igreja. Porém, na presença de Jesus Cristo, Ele é aquele que há de ser glorificado. Isso é correto. Ora, isso é verdade, meu querido irmão e irmã. Não fique nervoso comigo. Apenas lembre-se que eu estou pregando para você. Eu desejo pregar como se esse fosse o último sermão que alguma vez pregasse em minha vida. Eu desejo pregar cada sermão que eu prego como se eu fosse um homem moribundo pregando a homens moribundos. Eu sou! Minha luz está se apagando a cada dia. A sua também está. E nós somos mortais moribundos. E nós temos que encarar o Deus vivo algum dia destes. E seria melhor nós estarmos em profunda sinceridade sobre isto. E apenas em uma fascinação e se comportando de maneira repreensível e se unir à igreja e ir aqui e ali atuar dessa maneira e daquela maneira, é melhor nós estarmos tendo antiquadas reuniões de oração em nossos lares e estarmos clamando a Deus dia e noite. O dia está próximo, o tempo de dor, o tempo de angústia. A Bíblia disse um dia escuro e nós estamos vivendo nele. Como que este grande homem desceu ali sob a emoção. Ele se uniu com os mornos, com um fronteiriço, e pensou que ele estava fazendo algo grande. Pensou que Deus estava a abençoá-lo, e não compreendendo que naquele exato momento, ele estava trazendo todo este grupo com ele. Que? Nosso grupinho de Judá aqui em cima, desceríamos e nos uniríamos com os grandes grupos de Israel. Que povo poderoso nós seremos! Aí está você. Essa é a mesma linha de engano que o diabo está usando agora mesmo para trazer o anticristo. Simplesmente tão certo quanto eu estou parado nisto. Nós uniremos os nossos esforços. Nós não podemos fazer isso. Como pode dois andarem juntos exceto que estejam de acordo? Esses Estados Unidos fazendo o mesmo, a mesma experiência e o mesmo engano, quando se uniram com a Rússia lá no passado. Naquele tempo eles estavam quase prontos para terem guerra, e nos unimos com a Rússia. E agora vem o que nós temos, não vem? Eles têm os nossos aviões e todos os nossos segredos, e nossas bombas atômicas e tudo mais colocado lá para explodirem em nós. A mesma coisa segue o espiritual. Então nós encontramos, depois que Jeosafá havia feito essa aliança, eles pediram conselho. Agora observe o mundo do lado de fora. Ele disse, seguramente, nós temos muitos profetas aqui. Nós temos um seminário cheio deles. Eles foram e tomaram os sujeitos que haviam sido treinados, que conheciam psicologia, que conheciam tudo sobre isto. Disseram, venham agora, e nós estamos pedindo e consultando o Senhor. Todos eles, naturalmente, em suas mentes carnais inchadas, foram ali e disseram, agora, olhe, siga adiante. O Senhor está com você, e o Senhor vai lhe entregar aquele pedaço de terra ali em cima. Isso vai ser seu. Você vai fazer os sírios recuarem de uma vez. Você vai fazê-lo. Um deles até mesmo fez para si um grande par de chifres de ferro e começou a correr em volta deste modo, dizendo, é assim que é. Você vai afastar os sírios para longe. Porém, Jeosafá, simplesmente um pouquinho mais espiritual, para conformar-se com essa grande tolice de palhaçada, isso é correto.
Deus, dá-nos mais alguns Jeosafás, saturados aqui desta palhaçada de Hollywood. Isto é correto. Fingindo, fazendo de conta ser algo que eles não são. Aparentando, dramatizando, enganando. E então, quando eles entram, o que você tem quando ele entra? É como pedir a um homem, venha nadar em um deserto. Nada mais seria não ser areia na sua cabeça para causar tristezas mais tarde. Agora, note, para dentro de que pode se trazê-los? Uma certa senhora disse para mim outro dia. Um homem disse, eu iria à igreja, porém o que eu obteria quando fosse à igreja? Disse, tudo o que eles fazem é organizar alguns jantares sobre isto, aquilo e aquilo mais. E a senhora disse, eu fiquei sem fala, pois eu não sabia aonde enviá-lo. Aí está você. Disse, eu queria poder encontrar uma velha igreja onde verdadeiramente cantassem os antigos hinos e vivessem piamente. Os filhos estão famintos, eles comerão o que acham numa lata de lixo. Responsabilidade da Igreja do Deus Vivo de alimentá-los com a verdadeira palavra viva de Deus. Ali, e toda aquela fascinação e asneira, Jeosafá disse, não há mais um? Mais um? Disse Acabe. Bem, para que você necessita de mais um? Nós temos 400 dos melhores homens selecionados, educados, bem alimentados, bem vestidos que há no país, aqui de pé, cada um deles em comum acordo, é um coração, é uma voz dizendo, vá, Deus está com você. Eu me pergunto se os Estados Unidos não ficaram conhecendo a mesma coisa. Pergunto se a Igreja de Deus não ficou conhecendo a mesma coisa. Eu me pergunto. Bem, dizem, olhe, eles estão tendo êxito. Eles estão tendo grandes, enormes encontros. Eles estão levando milhares de cada vez. Porém, eu me pergunto se não há apenas mais um. Eu me pergunto se não há algo diferente. Nós encontramos que nós temos 30 mil convertidos em 6 semanas, e 6 semanas mais tarde, nós não temos um. Há algo errado em algum ponto. Isso é correto. E isso é tudo fascinação, fingimento. O mundo, através da televisão, através do rádio, através dos cinemas e daqueles escoadouros ali, tem corrompido esta nação com a grande tolice de Hollywood. Certo? Todos desejam estar em grande fascinação. Não é essa a verdade? Você sabe que isso é verdade. Nós não temos mais da religião antiquada que nós costumávamos ter anos atrás. É porque foi afrouxada. Nós chegaremos até isso apenas em um momento, e vocês verão. Ora, que lindo quadro, ou que quadro estimulante, diria. E aqui vem este Jeosafá, disse, sim, eu vejo a todos eles. Eles são, cada um tem seus títulos acadêmicos, e seja o que fosse. Eles também são profetas, eles são grandes ministros, eles são de grandes universidades, eles são tudo isto, eles são da grande escola de profeta e tudo mais. Todos eles estão em comum acordo. Isso é verdade, porém não há simplesmente mais um. Bem, o que você desejará com mais um quando 400 estão dando consentimento ao mesmo tempo? Porém, esse homem, bem no fundo de seu coração, tinha Deus. Sabia que havia algo errado com isso? Sim, senhor. Ele sabia que havia algo podre. Por quê? Deixe-me dar-lhes. A Escritura não cita isto, porém aqui está o que eu tenho. Eu sei que Jeosafá sabia que aquele hipócrita ali, Acabe, que ele não estava correto com Deus, e Elias havia profetizado a palavra de Deus para ele, e como poderia Deus abençoar o que ele havia amaldiçoado? Amém. Eu digo a mesma coisa hoje, amigo. E a Igreja do Deus Vivo, que está permanecendo fiel para com Deus, dirá a mesma coisa. Você não pode misturar azeite e água e chamar isso de salvação. Você não pode. Tem que separar a si mesmo, irmão. Algo tem que acontecer. Se há alguma esperança que resta, nós temos que fazer algo e fazê-lo rapidamente, pois a hora, o rapto, está próximo. Coisas estão se empilhando, tudo mais, e a igreja está tão longe. Eles leem todos os tipos de revistas, livros, histórias e tudo mais. Eu poderia ir hoje eu posso ir a uma igreja e posso dizer, quantos conhecem? Eles conhecem cada hino, depois de um destes grandes reavivamentos. Agora, em que página está certo e certo hino? Eles sabem quem está.
Eles sabem quem é candidato a presidente, quem é candidato a isto, e quantas estrelas de cinema se casaram, isto e aquilo mais. Porém, da palavra de Deus, eles não conhecem nada. Aí está você. Deste modo, nós estamos dando seus... E, todavia, eles professam ser cristãos. E as pessoas não têm culpa. Isto vem de trás da plataforma. É daí que vem. Exatamente. Isto vem de trás da plataforma. Eles ensinam-lhes todos os tipos de ritmos, e todos os tipos disso e daquilo, e organizações, como fazer pregar, e tudo mais assim. Eu me pergunto se é pago. Nada contra isto, porém eu estou me perguntando se esse é o requisito de Deus. Quando Jesus disse, exceto que um homem nasça da água e do Espírito, ele de modo algum entrará no reino. Aquele que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo e a seu próprio prazer mundano, tome a sua cruz e siga-me. A cruz é um símbolo de morte, agonia. Aquele que quiser ser um cristão, despoje-se a si mesmo de seus próprios pensamentos. Despoje-se a si mesmo de suas próprias obras. Despoje-se a si mesmo de tudo, negando a si mesmo. E tome essa consagrada cruz e siga-me diariamente. Aquele que quiser vir após mim, faça isso. Isso é o que Jesus disse. Porém, hoje nós dizemos, todos aproveitem muito, todos batam palmas, todos gritem aleluia. Todos façam isto. Oh, como nós temos um monte de espalhafato. Amém. Deus, nós temos estas novas canções e as cantamos tão rápido que parece que nós vamos atravessar correndo a parede com elas, ou algo assim. Quando eu penso que se nós estivéssemos cantando mais perto, meu Deus, de ti, seria muito melhor para a igreja. Os hinos antiquados, toma-se muitas pessoas de orquestra de baile. Algum rapaz em uma orquestra de baile aqui tocando ontem à noite e hoje à noite aqui tocando na Igreja do Deus Vivo. É uma abominação aos olhos de Deus. Que esse homem seja primeiramente provado e que dê frutos dignos de arrependimento para mostrar que ele está correto com Deus. Eles trazem o mundo do jazz exatamente para dentro da plataforma. Eles trazem Hollywood pregação com fascinação exatamente para a plataforma.